Olá, turma da terceira série, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Cristiane falando. Hoje teremos aula de filosofia, tá? Então vamos lá. Terceira série, filosofia, capítulo 2, aula 4. Revisão. Qual é o tema do capítulo 2? Filósofos gregos e a filosofia no Império Romano. Bom, já estudamos esse capítulo 2, minuciosamente, aula 1, aula 2, aula 3. A aula 4 é uma revisão. O que eu vou enfatizar na aula 4? O seguinte tema: Sócrates e os sofistas. Por quê? Porque vocês estão na terceira série, né? E logo vocês estarão fazendo o Enem ou o vestibular. E esse é um tema permanente, tá? Isso sempre cai, pessoal. Então vamos enfatizar, vamos fazer uma revisão em torno desse tema. Então vamos lá. Sócrates foi um dos principais pensadores da Grécia Antiga. Nós já sabemos disso, né? Juntamente com Platão e Aristóteles. Ok. Sócrates fundou o que conhecemos por filosofia ocidental. É importante enfatizar que a nossa sociedade ocidental, ela tem como base a filosofia grega, tá, pessoal? Sócrates tornou-se renomado por sua contribuição no campo da ética. A ética é uma questão atemporal, né? Precisamos usar a ética em todos os setores da sociedade. Sem a ética, a sociedade viraria um caos, né? Seria uma guerra de todos contra todos. Então, a ética é a base, tá? A ética, ela está além do bem e do mal. Se você trabalha com ética, você vai sempre trabalhar bem. Se você convive com as outras pessoas praticando a ética, você sempre vai viver bem, tá? Independente de julgamentos maniqueístas, o bem ou o mal, você tem que trabalhar com a ética, porque a ética é universal. Ok, pessoal? Se você tem ética profissional, ética pessoal, que também essa questão está muito atrelada ao caráter, tá? Você sempre vai viver de maneira tranquila, ok? Então vamos lá. Sócrates achava que devemos dar mais ênfase à procura do que não sabemos do que transmitir o que se julga saber. Pessoal, isso é muito atual, né? As pessoas acham que conhecem alguma coisa, né? Mas, na verdade, muitas vezes elas não sabem do que elas estão falando. Então, Sócrates sempre enfatizou, sempre aconselhou a pessoa procurar o que não sabe, do que transmitir o que se julga saber. Até porque, pessoal, isso pode trazer um grande malefício e isso é antiético, né? Para eu falar sobre alguma coisa, primeiramente eu tenho que ter um conhecimento profundo sobre um determinado assunto. Senão, melhor ficar calado, tá? Porque isso pode trazer um malefício para a sociedade, tá, pessoal? Então vamos lá. Privilegiando assim a investigação permanente. O que seria investigação permanente, né? Às vezes eu encontro com alguns estudantes e eles falam assim: e aí, como é que você tá? Tudo bem? Não sei o quê? Ah, tô bem, terminei o ensino médio, tô bem, não sei o quê e tal. Terminou de estudar. Na concepção deles, eles acham que eles terminaram de estudar. A gente nunca termina de estudar. O professor é um eterno estudante. A gente está sempre estudando, né? O médico, ele é um eterno estudante, porque a medicina muda, a medicina se transforma, né? O engenheiro é um eterno estudante, então a gente nunca termina de estudar. E estudar é investigar permanentemente, tá? Eu não aguento essa frase. Terminou o ensino médio? Terminei. Eu terminei. Ninguém termina de estudar, né? Nós podemos viver 200 anos e não vamos saber tudo sobre aquele determinado assunto que nós escolhemos como profissão, né? Dentro do contexto da nossa profissão, podemos viver 300 anos. A gente nunca vai saber tudo. Então, a investigação permanente, né? Trocando em outras palavras, né? É o estudo permanente. A pessoa tem que estar sempre estudando, se atualizando, se aprimorando, se especializando, né? Se aperfeiçoando, porque as coisas mudam e a gente precisa acompanhar, ok? Então vamos lá.
Então, esse campo aqui da investigação permanente foi um legado de Sócrates. Olha que coisa importante, né? Sócrates achava que devemos dar mais ênfase à procura do que não sabemos, do que transmitir o que se julga saber, privilegiando assim a investigação permanente. Então ele enfatizava o que, pessoal? A busca permanente do conhecimento, da educação, né? Olha que legal. Tinha o hábito de debater e dialogar com as pessoas da sua cidade. Então ele transmitia conhecimento assim de uma maneira muito natural, né? Estava na rua, reunia algumas pessoas, sentado ali na pracinha, na ágora, né? Ficava ali conversando, trocando ideias, né? E ele ia influenciando pessoas. Porém, vamos chegar lá. Suas ideias se espalhavam pela cidade e ele ganhava mais e mais discípulos. Então ele começou a ter inimigos. Lógico, gente, ele estava transmitindo conhecimento, e esse conhecimento ia de encontro, né, às leis estabelecidas dentro daquela temporalidade, né, dentro daquele contexto. Então ele começou a incomodar as autoridades, né? E aí, o que Sócrates colocou em destaque? O que colocou Sócrates em destaque foi o seu método e não tanto as suas doutrinas, né? Porque eram doutrinas um tanto quanto polêmicas para a época, né? Mas o seu método, né, a exemplo da investigação permanente, da busca incansável do conhecimento, né? Isso aí foi um destaque, isso foi um legado, é um legado até hoje, né? Sócrates baseava-se na argumentação, insistindo que só se descobre a verdade pelo uso da razão. Então, o que ele enfatizava, né? A argumentação, o diálogo, a questão da ironia e da maiêutica que nós já estudamos, né, pessoal? E a questão de buscar a verdade, né, de descobrir a verdade, mas somente pelo uso da razão. Então ele deixava de lado os dogmas, as superstições, né, e enfatizava e valorizava a razão, o raciocínio, né, o raciocínio lógico, tá? O seu legado reside na convicção inabalável de que mesmo as questões de compreensão mais difíceis também admitem o quê? Uma análise racional. Então, se eu estou com um problema, né, muito difícil, se eu estou dentro de uma situação muito difícil, o que é certo eu fazer? Sentar, ter um tempo para pensar, que hoje em dia a sociedade, né, contemporânea, ela faz o indivíduo correr muito, e isso não deixa tempo para o indivíduo pensar, mas é necessário parar, pensar, ficar alguns dias analisando aquela situação, né? De preferência até colocar no papel, fazer um gráfico, né? E analisar as possibilidades de resolução, tá? É isso que a razão faz, né? Não devemos tomar nenhuma decisão diante de uma situação desesperadora. Ah, eu acho que não tem solução. Se a gente parar para pensar, né? Nem que seja 2, 3 dias pensando naquele problema, a gente vai arranjar uma solução, mas é através da razão, da racionalidade, né? E a razão, ela sempre pede o quê? Que você vá resolvendo os problemas por etapas, ok, pessoal? Vamos lá. Filósofos sofistas. Bom, chegamos ao sofismo. Diferentemente de Sócrates, os filósofos sofistas tinham outros métodos, né? Não muito éticos. Vamos lá. Sofisma significa um pensamento ou retórica. O que é a retórica, pessoal? Arte da palavra, que procura induzir ao erro, porém apresentada com aparente lógica e sentido, mas com fundamentos contraditórios e com a intenção de enganar. Em um sentido popular, um sofisma pode ser interpretado como uma mentira ou um ato de má-fé, aproveitando-se da ignorância dos outros. Bom, os sofistas ensinavam em troca de pagamento, né? Qual o erro aí? Cobrar pela aula? Nenhum, até aí nenhum. O problema é que eles não transmitiam conhecimento de forma pura, né? De forma sincera, né? Eles enganavam as pessoas, né? Eles apresentavam uma argumentação com aparente lógica, né? Mas que esse argumento
ele tinha contradições, então eles não transmitiam um conhecimento puro e verdadeiro, né? Era um ato de má fé, era um ato com intenção de ganhar, de se aproveitar da ignorância dos outros, né? Então isso não era ético. E ainda cobrar por uma aula que não era verdadeira, que não transmitia um conhecimento verdadeiro, então eles eram falsos educadores, né? A palavra é essa, falsos, tá? E aí Sócrates ficava muito chateado com essa situação, ele não admitia isso, porque Sócrates não cobrava por suas aulas, e ele transmitia um conhecimento verdadeiro, ele estimulava as pessoas a aceitarem um conhecimento verdadeiro. Então Sócrates era ético, né? Diferentemente dos sofistas, ok? Então vamos lá. Ensinavam suas artes como a retórica em troca de pagamento. Até aí tudo bem, mas ensinar de maneira errada, de maneira falsa, né? Transmitir um falso conhecimento, conhecimento contraditório, sem fundamento, não, né? Aí não está trabalhando com a ética. Então as principais diferenças entre Sócrates e os sofistas, né? Sócrates não cobrava por suas aulas, procurava fundamentos para as dúvidas dos seres humanos, né? E ensinava de boa fé, né? Ele era um cidadão, um camarada realmente bem intencionado. Ele queria o bem das pessoas, né? Queria abrir a mente das pessoas, ok? Já os sofistas só estavam interessados no dinheiro, né? Não transmitiam conhecimento verdadeiro, né? Eram falsos educadores. Tinham má fé, possuíam má fé. Na verdade, eles eram mercenários do conhecimento. E Sócrates, ele era um idealista, né, do conhecimento, tá? Bom, trabalho que eu proponho para vocês, perdão. Respondam, quais as diferenças e semelhanças entre Sócrates e os sofistas? Na sua opinião, quem estava certo? Tá? Pessoal, fiquem à vontade, né, para emitir a opinião de vocês, tá? Não se preocupem em serem politicamente corretos, tá? Se expressem, é isso que eu quero sentir de vocês. É fundamental na aula, à distância principalmente, eu sentir o que vocês pensam, o que vocês sentem, tá? Por favor, se expressem, não tenham uma preocupação. A minha opinião não vai parecer tão politicamente correta. Não tem problema, tá? O importante é vocês se expressarem, ok? Exercícios diversos. Número 3, página 9 e 10. Questões 5, 6, 23 e 25, tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, estarei à disposição, tá bom? Até a próxima aula.